Fala moçada do Agro, estamos aqui hoje em mais um episódio do Agro em Dia Podcast com convidados de peso para falar sobre um assunto super importante no agronegócio, que é a cadeia logística, tanto de suprimento das fazendas como do produto que sai para exportação e para os clientes finais. Eu sou o Antônio Cortes, sou host aqui do podcast, estou aqui com o Alex Narciso, que também é host, dois engenheiros aqui no mundo do agro, e estamos também com o Rafael Vieira, o cara que é especialista em logística, formado em administração de empresas, MBA em logística pela ESPM, falei certo, né? Certíssimo. MBA na Exalc USP de Piracicaba, em agronegócio. Ele é nascido em Porto Alegre, então é gaúcho, mas criado no Rio de Janeiro. E ele é sócio fundador da KCL, que não é cloreto de potássio. Já vou adiantar para vocês e ele vai contar o que significa KCL, consultoria, ele dá consultoria de logística. Ele tem 30 anos de experiência em supply chain, podemos falar, cadeia de suprimentos logísticos aí do agronegócio, de grandes agroindústrias. Já trabalhou na Embev, na Parmalat, na J. Macedo, de trigo, né? Preciso falar que é. Trigo. Processamento de trigo, e também na Singenta. Então, hoje vai estar um episódio super especial. Também tô aqui com o André Bedin Pirajá, que é o nosso comentarista hoje aqui, um grande defensor do agronegócio. Cara, já é pecuarista, advogado, cara boa pinta aqui. agronauta agora, né? Agronauta. Raiz. Fundador do Produtores pela Liberdade, então ele é um produtor aqui que defende o agronegócio aqui com a gente. E o episódio hoje tá imperdível, né, Alex? Diretamente do campo, né? Já rodamos o Brasil inteiro, mais de 40 mil quilômetros rodados desde janeiro. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Vale dos Sonhos, da família Curado, né? Onde aqui é o nosso retiro, né? Dos defensores do agro. Então, para você que não curtiu ainda, né? Já vai lá, aciona o sininho no YouTube, classifica a gente no Spotify, 5 estrelinhas, hein? né? Pra gente poder ranquear e ficar, né, no topo lá do podcast do agro, porque a gente tá sendo o nosso primeiro podcast itinerante, né? Exatamente. Mostrando como o negócio funciona, e um dos itens importantes para nossa cadeia produtiva é a questão da logística. E a logística não é só caminhão, né? É um contexto que o Rafa vai explicar pra gente hoje aqui, a importância desse segmento, que faz total, né, sinergia com o nosso negócio. Então, para você que ainda não curtiu, não deu like, né, manda um aviãozinho para todo mundo. Compartilha lá no grupo da família, compartilha no grupo da igreja, compartilha nos grupos de logística, se você é do meio, que hoje vai ser uma verdadeira mentoria, uma aula, né, Certo. sobre logística aqui, porque estamos com o especialista. Rafael, se apresenta para a turma aí, para quem não te conhece ainda, e como você chegou aonde você está. Legal, moçada. Primeiro passo eu senti é Rafa. Rafa Vieira. Rafa Vieira Logística Rafa Instagram. Logistics. Rafa Vieira Pra turma Logística seguir, então Instagram. você é no... Rafa Vieira Logística Instagram ou Rafael Vieira no LinkedIn. Conta um pouquinho para nós a sua história, como é que é esse negócio que você entrou e como é que você depois... foi parar na logística? Deixa eu contar um pouco, porque, cara, como vocês falaram, nasci em Porto Alegre, meus pais voltaram para o Rio de Janeiro, e eu fui toda a minha vida de criança e jovem, Rio de Janeiro, formado em administração. Entrei na Brahma, né, como estagiário de uma área de compras de frete. Isso era que época de ano? 92. Nessa época nem pensava em logística ainda. Não, eu entrei lá arrumar um estágio, entendeu? Um estágio que não era bem um estágio, era um emprego, né? A gente não foi um estágio para estar, é um emprego. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Entrei lá, tinha uma mesa de frete, e meu papel era receber as cotações e passar para os compradores, e aí entrei no mundo da logística. E aí já começou a se especializar. Exatamente. E aí, de lá, fui para Salvador para implementar a distribuição da escola em Salvador. Então a gente foi lá, do zero, abrir área. Sim. Abrir área. Abrir entendeu? fronteira. Abrir fronteira, exatamente. Aí de lá fui para São Luís do Maranhão, trabalhar também com supply. Né? Distribuindo cerveja também. O que é supply? Supply é suprimentos. Suprimentos. Tá? Certo. Supply chain, cadeia de suprimentos. Então o pessoal geralmente costuma falar aí supply chain, muitas vezes não conhece o termo. Quando a gente fala lá, supply chain, a gente está falando de qual pedaço da logística, vamos dizer assim? A gente está falando, na verdade, a logística está inserida no supply chain. Como é uma cadeia de suprimentos, então o que acontece? Você tem, vamos pensar numa agroindústria, você tem o fornecimento de insumos, a produção agropecuária, a processamento e a distribuição.
defensivo, semente, adubo e depois o grão saindo da fazenda e indo Antes da porteira, dentro da porteira e depois as duas cadeias depois da porteira. Exatamente, eu sempre falo o seguinte, Chega na mesa. você tem assim, na verdade quando o cara fala de um negócio, cara, você tem que falar em 4 cadeias que se completam, que viram o supply chain como um todo. É antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e depois da porteira. Que porra é essa, Rafa? Sim. Cara, Ceasa é depois da porteira. Feira é depois da porteira. Agroindústria, processamento frigorífico é depois da porteira. E dentro da porteira é produção agropecuária. Para que possa fazer todo o desenho da cadeia de supply chain, você tem que olhar o todo. Então, só para vocês terem uma ideia de número, dos 27% do PIB brasileiro, 9 pontos percentuais desse 27 é antes da porteira. O que é isso? Fornecimento de defensivo, adubo, semente, combustível, todo esse lado, existe uma logística para movimentar isso. E tudo que você vai mover, você vai precisar de um trator, de um caminhão, de uma caminhonete. Então você acaba tendo que fazer essa movimentação. Quando eu falo essa movimentação... Que antigamente era isso aqui, né? É isso aí? Carro de boi. Carro de boi. Exatamente. Então, esse desenho é o desenho que eu vivo há 30 anos. Cara, eu gosto muito. Gosto, mas gosto muito. Então você pega assim, por exemplo, tem lá os produtores, por exemplo, a gente está aqui na fazenda hoje e a gente pensa muito da revenda para cá. Por exemplo, fui na revenda, comprei meu defensivo agrícola, comprei minha semente, comprei meu adubo, só que para chegar na revenda isso passa por um centro de distribuição, por um operador logístico, antes disso por uma importação. Sim. E ainda tem a importação dos componentes, aí tem as misturadoras de adubo, tem as fábricas que fazem os defensivos agrícolas, importa molécula, né? Deixa eu te dar uma, falar de defensivo, glifosato. Beleza, lá no Nantong, na China, você vai trazer um ingrediente ativo chamado PMG. Você vai ter que neutralizar esse PMG, transformar ele num produto chamado PMGK, vai juntar com outro químico inerte e você vai fazer uma formulação. Criei o glifosato, seja a marca que for. Certo. Aí eu vou pegar esse glifosato, vou transferi-lo para o centro de distribuição, o centro de distribuição vai entregar na revenda. E a revenda vai entregar no produtor rural. Essa cadeia toda, desde sair de Nantong, na China, e chegar no produtor rural, 60 dias. 60 dias? 60 dias. 60 dias. E uma palavra mágica que vocês têm falado, assistir 50% já, tá? Aí, ó, o cara já tá virando agronauta. Podemos fazer o vestibular do Agro em Dia. Vamos ver se você tá antenado mesmo. Exatamente. Né? É um outro MBA, fez um MBA de agronegócio lá em Piracicaba, agora tá fazendo outro. Pode botar no curso do liquidinho lá. Entendeu? E aí, quando você começa a pensar em toda essa cadeia, o planejamento logístico para tudo isso acontecer. Então, a palavra planejamento em logística, ele vai fazer você gastar mais ou menos recurso, porque você vai ter que gastar. É porque você pega, por exemplo, assim, você tem lá o custo de aquisição do produto em si. Então, eu falo, porra, tá tanto a tonelada do adubo, tá caro, tá tanto o quilolitro do glifosato lá. E dentro desse produto está embutido todo o preço da logística. Sim. Desde lá da China, que você falou, até vinha. E então, o simples fato de você fazer um bom planejamento aí, já vai me reduzir esse custo, em teoria, né? Se a turma das revendas e quem está aí no intermediário repassar o custo, né? Que a tendência é que isso aconteça. Então, assim, qual o tamanho da importância desse planejamento? Você consegue mensurar isso aí pra gente? Falar assim, um bom planejamento, Antônio, consegue reduzir em tanto ou facilitar em tanto? Vou te dar um número, tá? Vamos pensar a perna da indústria para o distribuidor. Tá. Seja uma revenda, seja uma cooperativa, tá? Essa perna, incluindo a transferência da planta para o centro de distribuição e a gente chama do centro de distribuição para a revenda, né? Isso gira em média 4 a 5% do valor da venda. Caramba. Né?
Então quer dizer que eu vou, Então, eu vou, custeio, né? vou chegar lá na revenda lá, vou falar assim, vocês já tem um planejamento logístico? O cara falou, não, lógico, nós temos, então eu quero 5% de desconto nesse negócio aí. Vamos fazer aqui uma continha. Se o cara for vendedor bom e falar, não, já deu 5%, já tá com desconto já. O custo de produção hoje do plantio de soja é 7.200. Então quer dizer que 5%, 4% Do valor do valor do insumo. Tem o valor do insumo. do insumo, que é Insumo. 4.800. Nós estamos falando de R$200 por hectare é logística. Assim, o que é o planejamento logístico consegue te dar de Eu economia. te dei só da perna até o distribuidor. Tem o last mile do agro. Tem que é a mais. revenda. Calma aí, vamos de... Ó, o cara que é de São Paulo, né? Ele vem com os termos refinados. Termo do Tá agro bom, a aqui. última milha. A última milha. A última milha, que é o quê? Da revenda Aham. pro produtor, Pra fazenda aqui. pra fazenda. Aham. Tem que pagar esse frete também. E isso tudo tá incluído. Então, se a gente colocar os 4,5 mais de 2,5, já deu 7. Qual a conta que você fez? Deu 4.800, 7%. 7%. R$336 o hectare da soja. Ô, Rafa, esse negócio me fez pensar aqui, esses caras comentando, fazendo pergunta, falei, e tem dentro desse percentual, desses 7%, tem alguma externalidade que nós não podemos planejar, que deveria ser obrigação dos governos? Ou seja, melhoria. Eu não consegui. O Cortes me conhece. É assim, o que eu penso é o seguinte: será que poderia ser melhor? Digo pra você que sim. Mas se você ficar esperando que o governo faça alguma coisa, você vai ficar carregando seus 7% nas suas costas, no seu custo. É mais fácil virar 7% de imposto a mais. Eles reduzem 7 e põem 14 de imposto. Pra quem nós assistiu, estamos com né? um programa aqui, vai custar tanto, pá. Né, Cortes? Pra quem assistiu o primeiro episódio agora da segunda temporada, a gente mostrou um pouquinho dessa infraestrutura, né? Com certeza. Então imagina então uma revenda que tá cotando, né, lá pro Checker que a gente gravou, lá certo? pro oeste da Bahia. É 150 km de chão, daquele sistema que a gente mostrou pra vocês, né? Há uma fazenda que tem 20 km de estado de chão, o restante tudo asfaltado, concorda que esse custo desse transporte e o tempo, né, vai encarecer o custo, né, da produção. E uma coisa que simples. impacta demais é justamente o tempo, né? Porque você pega uma lavoura lá, a lagarta tá comendo, cara, só cada segundo conta, né? Você foi bonzinho com 20 km. 20 km é lá em Londrina, lá no sul. É aqui de no uma revenda Cerrado, na outra. aqui no Cerrado eu tenho 50 km, 100 km de estrada de terra. A conta é simples. Pega sua caminhonete Sim. e anda na rodovia 153. Você vai andar quanto por hora? 120. Tá bom. Você tá caminhão. sendo bonzinho também. Agora pega essa mesma e vai andar na estrada de terra. 40 por 30, hora. 40, dependendo da estrada. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, se a infraestrutura brasileira tivesse adequada, eu teria mais produtos sendo entregue com um menor tempo. E um menor tempo, Menor custo menor automaticamente. automaticamente. Então, sim, e melhorou bastante. Tá? Os portos, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande, está tendo um investimento, Tegran. está tendo o próprio modelo do Arco Norte, Isso. subindo Barcarena. bastante, Barcarena, então a hidrovias indo forte para São dentro. Simão, Pederneiras. Então, esses terminais intermodais, eles são super importantes porque você faz um negócio chamado logística intermodal. Eu saio do rodoviário, jogo para o ferroviário e jogo para o marítimo. Entendi. Porque o princípio logístico é grandes distâncias eu tenho que fazer com modais adequados, que é o hidrovia, quando tem disponível, Eles são complementares. e a né? ferrovia. Hoje E um as país que custas seria referência nessa atividade seria aqui os Estados Unidos? Estados Unidos. É. Estados Unidos. Porque todo é cortado por ferrovia. Hidrovia. Ferrovia, entendeu? Muito forte com ferrovia. Ferrovia é muito forte. Só que uma vantagem dos Estados Unidos tem uma outra coisa que logística, como você falou, Alex, não é só caminhão. Sim, Armazém, sim. silo. Silo é Esse é o principal. logística. Quem acha que silo é somente... Guardar, estocar. É somente para... eu vou guardar para eu poder vender num preço melhor. Ah, entre Legal, safra. shopping, sim. Mas é um dos itens. é o seguinte, é só você pegar o seguinte, pô, eu vou pegar, vamos pegar exemplo lá vou pra praia, por exemplo, Guarujá, de Campinas para Guarujá. Certo. Se eu for na segunda, beleza, não vou pegar trânsito nenhum, mas se eu for na sexta, eu já vou pegar o trânsito. Uhum.
é o mesmo Quer dizer, você quer princípio. escoar a tua produção na época de safra pra você conseguir frete. E... Se você conseguir, é um preço absurdo. Exatamente. Agora eu Oferta e quero demanda. pegar o frete na baixa. Quando eu pego o frete na baixa, E automaticamente, depois, você fica com uma frota de caminhões gigantesca ociosa no resto do ano, que isso aí também é um custo. Que Sim. o pessoal vai aumentar o custo do frete na safra, porque tem que sobrar dinheiro. Então vamos fazer na uma continha entre-safra. aqui para turma que é agricultor, certo? O cara planta 4.000 hectares. Vamos falar só plantio de safra, né? bom. Tá lá no Piauí, faz uma safra de grão, certo? Então ele vai colher na média aí 60 sacas. São 240 mil sacas, certo? Cada rodotrem carrega 800. vou 1.000. falar em toneladas. Vou falar em toneladas. 60 Você pega aí na média, vou pegar os bitrem que é Isso. os termos, dá 37 toneladas. 37 mil toneladas, divide por 60 dá quantos sacas? Só para nós saber aqui. 37 mil quilos. Quantos caminhões a gente precisa ter para poder escoar essa produção de 5 mil hectares? Não, você Foi fez quanto? a conta errada, é a conta total, né? 200 e... Não, Quando- ele é- 240. converter em saca. Não, converter em saca. Ah, você quer converter em saco? Converter em saca o bitrem. Só para nós ver quanto que carrega um caminhão bitrem. Se não me engano é 800 sacas. 616. 620, saca? 616, certo? Então estamos falando de quase 400 caminhões para sair dessa fazenda, certo? É. Onde nós temos um armazém que está a 120 quilômetros Cara, tem de calculador distância, HP, né, velho? certo? Aí engenheiro Sem de economista, chão, né? É outro nível. né? Outro nível lá. Então quantos caminhões eu preciso ter para poder escoar? Eu só tenho 2 bazucas, né? 4 colhedoras, que cada colhedora cabe lá num saquinho dela de 200 e poucas sacas, né? E esses caminhões, todos estão puxando soja. Sim. Na mesma época. E eu não fiz um planejamento e parte desses caminhões terceirizados atolou. Deu um problema, que isso é comum, né? Tombar. Aí eu não consigo, eu tenho que parar a minha colheita, vem chuva de novo, começa a dar ardido. Então a soma desses vários fatores faz com que eu consigo, né, diminuir a minha rentabilidade. Então lá na colheita eu tirei uma foto, fiz um churrascão, né? Colhei mais 65 sacas, né? Só que a gente vai vendo esse desperdício que a gente está tendo, que boa parte é questão da logística, certo? E olha, a gente nem está contando a questão do desperdício dos transbordos, né? Dos Sim. tombos, etc., né? Faz com que no final do dia o meu resultado vai cair para 58, 57, 55. A gente fez a conta só de 5 mil hectares. Isso. Imagina um cara que planta 4, planta 20 mil hectares. Compra 100 quantos mil caminhões? hectares, 200 Quantos mil armazém ele pagaria, né, se ele tivesse feito esse planejamento? Em 3 anos já tinha quitado esse trem. O investimento em silos, ó, lá nos Estados Unidos, deve estar... Ele tem Onde? 120% da produção, Da capacidade. 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 Aí que você Nós sai, temos 17. você sai o quê? Você sai da... Como todo mundo quer. É a história lá, tá todo mundo indo pra praia. Não, eu vou... No outro dia eu vou curtir o mesmo lazer, praia. a mesma praia, só que num momento diferente. E aí o que acontece é o produtor rural que não olha o silo como a logística dele, tá ficando saca na mesa. Ou melhor, tá ficando saca perdida no caminho. Isso é fundamental. E o segundo ponto, que é uma coisa que eu particularmente dói, eu como profissional de logística de 30 anos, é ver filas e filas de caminhões esperando para carregar. Cara, isso é um baita de um desperdício. Eu estava conversando com o Alex na caminhonete. Sim. Olha só que loucura. Pense em 5 dias de trabalho, mas 5 dias de 24 horas. Né? Um dia, o motorista está rodando 24 horas. Os outros 4 dias, ou ele está batendo lata procurando carga, ou ele está parado esperando para descarregar, ou ele está parado esperando Para carregar. para carregar. Então, a continha é simples. É um dia de eficiência para 4 dias Tá parados. 4 dias parado. E quem está pagando isso? Tá toda a cadeia. Produtor e a Tá o gente produtor, quando compra na o prateleira. embarcador, entendeu? Todo mundo está pagando isso. Temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco,
e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades. Você consegue junto com o pessoal da TOTOS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa, E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio, nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. é isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura. A Conteflex para produtos a granéis. Eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. A figura do motorista, cara, eu sempre gosto de conversar com o motorista. Toda vez que eu paro nas viagens que a gente faz aí pelo interior desse país, eu paro no posto e converso com os caras, como é que tá? Esses caminhoneiros, esses caras são os grandes guerreiros dentro do mundo logístico, porque se eles não serem bem tratados e se os profissionais de logística não implementarem, vamos dizer assim, coisas simples, como por exemplo... planejamento, estrutura, infraestrutura para eles. Estou falando de infraestrutura, ter lá um lugar para ele poder descansar com ar-condicionado, ter uma TV, ter um ponto de internet. Um agendamento para ele chegar no horário certo. Isso, ó, o Alex aqui, ó. O Alex estudou antes de vir pra cá, ele veio no carro, 1h30 com o Rafael, tendo uma aula. Agendamento. Agendamento, Cara, é simples. Eu estava falando pro Alex, não existe as agritechs, tecnologia, agritoria digital, existe a Logtex, que são empresas de tecnologia que são específicas em logística. Para quê? Para resolver as dores da logística. E as dores é o agendamento, é o planejamento, gestão de pátio. Então, se os embarcadores, porque você tem, na verdade, 3 grupos. Você tem os embarcadores, você tem os transportadores e vocês têm os clientes finais. Os grandes embarcadores, eles precisam acordar que precisa ser implementado nada de outro mundo, e sim o básico. Fazer o básico bem feito. É o quê? Um agendamento de carga. Chega no aeroporto, meia hora antes do embarque, você vai. Vai não. Fechou a porta, filho. Só no outro voo, ainda vai ter que pagar uma baita de uma multa. Isso, em algum momento, vai acontecer. E tem um outro movimento que vai acontecer. A tecnologia, através dos aplicativos, vão fazer caminhoneiros estarem conectados diretamente, embarcadores e motoristas. E os transportadores que estão fazendo esse elo, adotando tecnologia, vai fazer com que você não consiga mais fazer o que você faz hoje em São Paulo.
Para pegar um táxi na rua em São Paulo, branquinho lá. Você não pega. Por quê? Porque os táxis estão sempre ou vazio para buscar alguém ou ocupado com o motorista. Tá A sempre andando. mesma coisa vai acontecer com os 2.700.000 caminhoneiros que a gente tem no nosso país. Então, esse lado que eu vejo que é super importante, a adoção dessas tecnologias. Que o cara fala assim, não, mas funciona lá nos grandes centros. Não, realmente funciona. No agro pode acontecer? Pode, é só adotar. Se você Seria um Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl Do que C, já dá certo? cara, é só você. Aí você A gente vê na cidade, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo tem entrada, a hora de entrada dos caminhões para poder atender, né? Vai nos grandes terminais de embarque suprimento. de grão, Ou até na sua cidade. Se tem lá o seu supermercado, tem horário para chegar, né? Os Não pode ir caminhões qualquer hora, abastecer, para depois estar as gôndolas, né, cheias e aí abrir para o público, né? Quando a gente fala dessa eficiência logística, aplicativo, logtech, dos números, eu imagino assim o desafio que você tem, por exemplo, como profissional da consultoria logística. Você chega nas grandes empresas, grandes indústrias, já tem lá a turma de um setor de logística, já entende que realmente precisa de uma eficiência logística, chega esses números, monta toda uma consultoria e o pessoal consegue digerir isso aí muito bem. Você chega nos grandes grupos agrícolas, o pessoal consegue digerir muito bem. Agora, eu queria lançar um desafio aqui que é o seguinte, Opa. André aqui está representando o nosso homem do campo, o nosso pecuarista que está lá na lida, no curral, vacinando boi. Vai comprar uma carreta de sal. Aí de repente você chega, por exemplo, você, Rafael, um cara que tem um conhecimento logístico, chega pro André, chega pro produtor final, o que você, com a sua inteligência logística, com essa toda análise logística de eficiência, você consegue agregar pro produtor que tá na ponta. Então chegou lá o André tá sujo de bosta de boi, lá até na orelha, lá no curral, chega, André, você tá com um problema de eficiência logística aqui. Percebi que tem 5 caminhões esperando para embarcar o boi aqui hoje. E o que você poderia agregar, por exemplo, pro agricultor na ponta? Fazer uma onda de eficiência logística do agronegócio? Primeira pergunta que eu vou perguntar. Primeiro você tem que chegar e falar, ô, e aí, bom? E Alex, bom? E aí, bom? aí? E aí, meu irmão? Tem E aí, meu paeira? irmão? Aí já paeira? nem entra. Aí, Alex, bom? Primeira pergunta que eu vou fazer pro Alex. Alex. O André. O Alex tá aqui. O André já, o cara já estudou. Eu pergunto pro Alex também. Eu sou o Alex caminhoneiro. estudou. Não, eu pergunto pro Alex também. O Alex, Alex também. é um motorista. Bom, meu. Cara, Cadê o boneco de caminhoneiro? Max Power. quanto é seu custo logístico? Ninguém faz, né? Qual a pergunta? Ninguém faz. Né? Ninguém faz. Qual é o seu custo logístico? Aí o cara vai falar, peraí. Eu falei, Você já vou embora. é porque, na verdade, cara, o que acontece? Tem algumas frases do mundo corporativo que eu gosto de trazer. E tem uma do professor Falcone. Já ouviu falar do professor Falcone? Não. Então, professor Falcone, entendeu? Grande guru de administração aqui do Brasil. Ele pegou a frase do Deming, que é um dos papas da administração, e trouxe para uma realidade aqui. O que você não mede, você não gerencia. E o que você não gerencia, você não pode melhorar. Então, o primeiro passo que eu pego nas discussões é você saber quanto é o seu custo logístico. Então você chega pro André e fala, André, o André tá lá, tem consciência de que ele quer melhorar, quer reduzir o custo dele. Você fala, então, primeira coisa, vamos mapear aqui o que acontece da sua fazenda. Então você pega, por exemplo, o André lá, vamos supor que ele tenha lá 2.000 bois, aí ele faz quantos embarques por mês você faria com 2.000 bois? Meu Deus, pra embarcar. O duro que é isso, né? Se no confinamento, por exemplo, na operação, Não, as baias se compra semanalmente, você tem embarque de 2, 3 baias, porque é aquela história, né? O boi ficou pronto, ele tem que sair, né? Tem que sair rápido. E uma coisa e é interessante essa questão, qual é o custo logístico? Porque sabe o que eu tava pensando agora? Aqueles hábitos simplistas, o básico bem feito. Eu parei para pensar agora, eu nunca perguntei sobre agendamento. Horário de entrega, porque normalmente qual que é o horário de entrega? O pessoal vai chegar no meio da tarde. Isso. Aí você não sabe se o cara vai chegar quando você tá almoçando com o pessoal, ou se eles vão chegar no final da tarde quando todo mundo já parou de trabalhar. Se o cara vem para descarregar um sal na fazenda, ele chega um pouquinho antes do almoço. Tem essa também. Já aproveita para almoçar e até ajuda a turma a se descarregar. Olha só que legal, vamos pegar, vou sair um pouco da pecuária, vamos para soja. Semente de soja hoje é um bag de 5 milhões de semente, 1 tonelada. Isso. Para eu descarregar um bag, o que eu preciso? Eu preciso de Empilhadeira. trator. Você vai precisar, né? Isso. Trator. Isso. Geralmente na fazenda, né? Isso. na fazenda, bag. o que acontece? Na verdade, o que vai fazer? Qual é o ideal? O ideal é pegar semente geladinha da câmara fria e jogar na terra. Sim. Sim. Aí o que eu faço? Eu vou lá,
entrega a semente amanhã. Mas amanhã de manhã ou de tarde? Ah, não, vou pegar o trator, mas o trator está mexendo lá, Fazendo um acero. fazendo um acerto no solo. Está mexendo ali, está fazendo uma... Então o que acontece? Se você não tiver a programação desse recurso, o que vai acontecer? Ou o seu trator vai ficar parado, esperando o caminhão com a semente chegar, ou o caminhão vai chegar Vai ficar no sol lá e fritando. vai ficar no sol torrando a semente. E o cara, Então- para a cabine debaixo da árvore lá na sombra e a carreta com a semente fica no sol lá Exatamente. fritando. Então seria esse planejamento fazer a rota de trás para frente? Vou levantar todos os insumos Estamos que eu dentro da vou, fazenda ainda. que eu vou precisar para minha safra, certo? Nós estamos agora em abril, certo? Certo. Boa parte dos produtores já estão finalizando suas compras da safra que vai iniciar aqui no Centro-Oeste em outubro, Sim. né, o plantio, certo? Então a gente tem vários produtos, certo? Nessa lista de insumos, que parte vão chegar na fazenda antes, parte vão chegar depois. Por exemplo, a semente de soja. Porque na minha fazenda, sou um agricultor pequeno, não tenho uma infraestrutura ainda para armazenagem de grão refrigerado, certo? Então esse semente está lá numa câmara frigorífica a 300 km ou 500 da minha fazenda, certo? Tem vários produtos que eu também não posso receber antecipado, questão de segurança, Com certeza. principalmente defensivos, Sim. que estão lá num CD, né, que tem um seguro, que tem uma segurança, né, e só vai enviar, já comprei, já paguei, mas está armazenado, né, no outro local. Esse planejamento eu tenho que fazer, certo? Junto com o meu time e junto com os terceirizados, para que não atrase, né, o plantio lá em outubro, certo? Então esse trabalho é o trabalho da KCL. Ela vai levantar todas essas informações com todos os stakeholders que participam dessa cadeia de suprimentos e aí vai definir para mim o que eu vou fazer, se eu vou comprar um caminhão e eu vou buscar ou se eu vou investir em infraestrutura e vou começar a armazenar. Como é que a gente faz? O primeiro passo aí é uma metodologia de consultoria. Certo. Vale para tudo. É fazer como é hoje. Eu vou chegar lá, Alex, Diagnóstico raio-x. diagnóstico. Exato. Como é que é hoje? Funciona assim, assim, esse processo vai para cá e eu faço toda essa análise de como é. Certo. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a experiência anterior, lá com bebida, lá com leite, com trigo, com defensivo, com semente, com o que eu estudei e com os parceiros, com conhecimento que está fora da organização, eu vou buscar as boas práticas. E vou pegar esse conjunto de boas práticas e vou adaptar o seu processo. Aí eu vou recomendar você fazer, por exemplo, a implementação de um agendamento. Certo. Eu vou fazer uma análise para vocês. É melhor eu comprar o caminhão ou é melhor eu contratar uma transportadora? É melhor eu alugar um caminhão? Eu vou te dar sempre opções e essas opções quantificáveis para dizer para você o quanto você vai ter de produtividade ou redução de custo ou segurança. Então eu vou te dar uma série de recomendações Certo. e a KPIs para decisão poder. vai ser você que vai tomar. Certo. Porque você que é o dono do negócio. Ah, não, eu prefiro Quer ter dizer, meu caminhãozinho. você é uma ferramenta para expor os prós e os contras de cada ação e deixar isso aí em cima da mesa. Falar assim, agora toma a decisão. E esse trabalho, então, ele entra no planejamento para a chegada desses insumos e desses serviços, certo? É. Depois eu tenho a condução, porque durante a condução da lavoura, lembrando que eu fiz lá os testes, né, de praga, etc. Aí eu vi que eu tô sendo atacado, né, por lagarta, etc. Aí eu aciono o meu, né, distribuidor, minha revenda, né, que já vendeu, já deixou um pré-estoque reservado para gente, para poder chegar a esse produto. Né? A gente viu isso lá em Aripuanã, né, que a gente estava lá numa logística bem complicada, né? 250 km de estrada de chão, dentro da floresta. E aí aconteceu o quê? Eles não conseguiam um avião agrícola, não conseguiam um produto, certo? Em curto espaço de tempo, diferente lá na Serra da Petrovina, que tem tudo próximo, né? Então, se tivesse tendo esse trabalho, né, com certeza aquele ataque, né, de lagarta não seria tão agressivo quanto foi que a gente, né, viu lá, né? Sem dúvidas. Né? O grande desafio logístico ele vai estar no planejamento da aplicação. No né? pré. No pré, exatamente. Quando a gente está no meio do manejo, tá? Ou seja, manejo de praga,
Tem algumas que você pode trabalhar de forma preventiva. Certo. Esse aí, você vai ter lá, herbicida. Pô, herbicida, dá para você planejar um herbicida. Você não vai precisar de um herbicida da noite pro dia. Se você está faltando herbicida da noite pro dia, você tem um problema de gestão dentro da sua fazenda, de gestão de estoque de segurança de determinado produto. Então quer dizer que tem um pré-estoque de segurança. Você tem que ter um estoque de segurança. Entendeu? Qual é o estoque de segurança? Vamos esperar a não. praga vir. Vai depender da tua cultura. O estoque de segurança ele tem que ser o tamanho do seu, que a gente chama de lead time, que é o tempo de entrega. Se eu tenho um tempo de entrega da revenda De 3 dias. de 3 dias, eu vou botar 3 dias, olha lá, vamos botar 3 dias, botar 4 dias de estoque. Cara, o que é 4 dias de estoque? É igual um pulmão de uma caixa d'água. Exatamente, Se estragar a bomba, eu tenho X mil litros d'água lá para poder esperar arrumar a bomba. Agora, se eu colocar 30 dias de estoque, eu vou colocar tudo que eu vou precisar para aplicar no talhão aqui, pô, bicho, aí tu tá correndo risco. De não utilizar. De não utilizar, Não de conseguir repassar. repente alguém roubar dentro da fazenda, que a gente sabe que tem quadrilhas de defensivo que existem hoje. Então, o trabalho de planejamento, ele está muito próximo de que o produtor comece a enxergar que se ele investir um pouquinho de planejamento, ele vai ganhar lá na ponta. Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Arte Faca. Pessoal, a Arte Faca, pra quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados pra vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam pra todo o Brasil. Somos do Agro em Dia usuários da marca, e quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e pra pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado, Arte Facas. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro? A Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, tá aparecendo o QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora falando em nome da Avel Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avel é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados a XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade, pode confiar. E nós aqui do Agro em Dia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom? E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal da ForWatt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da ForWatt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro. E agora, hora de voltar pro episódio, vamos lá? E aí a gente tá falando aqui muito posso usar um termo chique? Inbound. Tá certo? Ele tá falando aqui do produto que tá chegando na fazenda, então dos insumos pra gente plantar. Na visão do produtor. Do produtor. Porque do distribuidor, ele é o outbound. Aí, ó. Outbound. Outbound. Ó, como é que é? Outbound. Google Tradutor. Então, aí tô pensando toda a logística de entrada dos produtos na fazenda. Então fui lá, plantei, cultivei, tô colhendo. E aí começa o tiroteio. Que daí eu preciso ter caminhão na fazenda. Tem muita gente que contrata antecipadamente, frete contrata, o cara fica com medo, ele contrata 12, 15 caminhões para ficar lá na fazenda. Choveu, fica todos os caminhões parados lá, esperando para colher e tal. E aí também você entra daí com o planejamento logístico da saída do produto também. Que é o outbound. É o outbound da fazenda. Esse planejamento, ele vai estar relacionado naquilo que a gente colocou. Se ele tem a estrutura de armazenagem silos, ele pode fazer, a gente chama de eu vou fazer o escoamento dessa produção de forma mais suave. Então o que vai acontecer? Eu não vou na correria de todo mundo atrás do caminhão. Então não vou pagar caminhão antes. Que é isso que foi feito em Aripuanã.
Exatamente. Armazenou para poder, porque lá tinha um problema de não conseguir escoar. Escoar Isso. fora da Esperou a chuva passar e eu consegui escoar de forma gradual. De forma suave, você vai fazendo Chegou os nossos... Chegou os... uma cachorrada aí. cachorrada aí. Gravando a fazenda assim mesmo. Isso é a fazenda. Isso é entendeu? fazenda. Aqui Esse aí, é... bora aqui é- caçar. aqui é Uma raiz. questão de banho que é os tomado, perdigueiros. Aqui é a raiz, Tá aqui é a rolando raiz. na carniça. Isso aí. Isso aqui é a raiz. Aí o que acontece? Esse planejamento ele é fundamental, porque se você não fizer, tá todo mundo querendo caminhão e todo mundo querendo a demanda de qualquer produto ou qualquer serviço ao mesmo tempo, o preço sobe. E o preço sobe demais, né? Você me deu aquele exemplo na caminhonete, né? Se eu contratar antecipado, eu pago X valor. Se eu comprar na hora, eu pago 20 vezes mais caro. Paga. Porque é oferta e demanda. Não tem caminhão, todo mundo tá precisando, eu vou esperar, ué. Entre você perder uma produção e você pagar um frete dobrado, você paga o frete dobrado. A perda que você vai ter, Triplicado, entre quintuplicado. você perder, o que eu falei? Eu vou perder ou eu vou pagar o frete dobrado? Eu pago o frete dobrado. Tá bom, vai acontecer isso em toda a lavoura? Não. Vai acontecer isso em parte dos talhões. Depois você vai compensar com o outro. Mas se Certo. você fizer o planejamento e você fazer investimentos que são necessários para você garantir uma armazenagem, você vai conseguir suavizar o escoamento da produção. Então a ideia é assim, eu tenho um custo hoje, eu quero diminuir, reduzir esse custo, e aí você vai dando opções para ir reduzindo e automaticamente melhorando a eficiência. E aí tem o ponto crítico, que você fala, não, desse jeito aqui você vai perder a produção. Agora, desse jeito aqui você consegue operacionalizar, mas dá para fazer melhor. Então dá sempre para melhorar um pouquinho. E aí você vai implementando. Quando você chega numa fazenda dessa, vamos dizer que tá caótico o negócio, o cara tá sem planejamento logístico nenhum, perdendo dinheiro e tal, você não vai pegar assim o suprassumo do planejamento logístico e tacar de uma vez na fazenda, porque até às vezes você não vai Execuível, nem né? ter uma equipe para Não tem nem implementar isso daí. capacitação, não Não tem tem. como é que tá funcionando. ter um o passo a negócio. Então você vai por partes, digamos assim. Você chega na fazenda e fala, vamos devagarinho aqui. Primeiro vamos tirar você da confusão. Vamos comer o boi aos bifes. Isso. Ele é grande e vamos comer os bifes. Exatamente. Gola com um pouquinho, nós vamos acender Isso. aqui e meter um fogo aqui, Isso aí. A gente tava falando, vamos simular aí. Você é o cara que tem a gestão na mão. Quantos por cento é o seu custo logístico? Chuta aí. 5, Sim, nem isso. 10. 10% do custo logístico. O que eu faço? Falei isso pro Alex também na caminhonete. Eu pego 10% e transformo ele em 100%. Então vamos dizer que você tem um faturamento, vou tirar o faturamento em saco, vou fazer o faturamento em grana. Vamos dizer Certo. que você tenha 20 milhões de reais de faturamento na sua fazenda. Seu custo logístico é 10%? Quanto deu, Alex? 2 milhões. 2 milhões. Aí eu vou pegar os 2 milhões e vou estratificar ele, fazer um pareto e dizer o seguinte, 70% desse negócio teu aqui é frete, 30% é armazenagem. O dos 70%, 40% de transporte hoje é diesel. Então, o que acontece? Eu começo a fazer uma estratificação e começo a identificar oportunidades e essas oportunidades eu quantifico. 560 mil de diesel. De diesel. Então, eu vou dizer assim, se você compra bem o diesel, Só aí. se você investe um tanque de diesel dentro da sua fazenda, é diferente de separar seu caminhão na bomba da cidade. Então, você tem que pegar e começar o seguinte, vamos dizer que a gente faça 4 extratos, né? Um extrato de 70%, um extrato de 12%, um de 8%, ou seja, 4 extratos. Se eu pegar e tirar um pouquinho de cada substrato desse, chegar lá no final, eu vou salvar 5%. Ou seja, até a ideia é saber até quanto eu preciso armazenar de diesel na fazenda. 30 pela mil sua reais logística. só no diesel, de economia. Pela sua logística, a ideia é até quanto eu preciso armazenar, porque dentro de uma fazenda você tem um consumo de tratores, você tem um consumo de caminhão, até caminhonete que a gente vai para fazenda, a gente abastece. Será que aquela quantidade de diesel que nós temos é suficiente para atender a demanda da fazenda dentro de uma visão logística de economia de preço? Eu não sei vocês que estão assistindo, os agronautas que estão assistindo aqui o podcast, mas eu já tive 1 milhão de ideias aqui com, Já tá com o Rafa. fritando já, Eu já né? estou Já. fritando aqui. Aqui, quer ver uma coisa que eu vi numa fazenda? Olha, poucas fazendas contratam consultoria em logística. 0, Geralmente são alguma as coisa. grandes. As grandes. Eu fiz um projeto numa fazenda, a fazenda tinha uma fábrica de ração. Ele, por exemplo, lá tem 7 mil cabeças de suíno. Certo.
E, pô, ele fez uma fábrica mesmo. Sim. Tava lá o farelo de soja, tava o milho, tava lá alguns Insumos. alguns nutrientes e o óleo de soja. O óleo de soja, que é um dos elementos que ele usa para que ele possa fazer A a mistura Certo. e ele seguir garrafinha de 900 ml que você tem na sua casa. Falei, não. Um monte de garrafinha. Um monte de garrafinha. Então faz o seguinte, ó. Cara, se você Traz uma chegar lá, qual é o seu granel. volume? Primeira coisa tem que levantar. Quando o cara levantou o volume, pô, o volume é representativo, você pode ir na granel. indústria e falar assim, ó, eu quero receber em galão de 18 litros. Sabe aquele de... Sei. Aquele... Bombona. A bombona, aquele de tipo de tinta, de tinta. Dá pra você ter Sim, um- sim. Que é a lata, né? É a lata, o latão. Isso, É o lá, latão. a gente esvazia O do latão. óleo só, depois põe carne de lata dentro. enche Garanto de pra banha. você, se você fizer a conta do latão versus... Tá 20, né? É 10, 9, tá 20, né? 20 garrafinhas é um latão, não é isso? Uhum. 20 garrafinhas de garrafa PET. Olha só quanto você... Quando você não economiza ele só na economia. embalagem. Pô, Rafa, putz, Embalagem, um litro logística, de soja na mão custa de obra. R$7. Pô, beleza, R$7. Pô, vou pagar 6,80, 20 centavos por litro. Quanto eu consumo por ano? Daqui a pouco você tem Vai fazendo a então, aí. conta. Você compra começa avião. a fazer a conta. Esse lado tem que começar Olhar os centavos. a olhar o centavo. Cara, custo, cara, eu aprendi lá com um dos gestores de uma empresa que eu trabalhei, cara, custo é igual unha, bicho, você tem que estar sempre cortando. É isso aí. E é Gostei dessa engraçado. frase aí, hein? Hein, Vou gostou? usar- Vou usar ela. É, isso aí, igual unha. você tem que estar sempre cortando. E é engraçado que essa experiência de aquisição de produto no volume, a gente tem vivenciado muito isso, porque as empresas também não estão querendo ficar armazenando produto comprado. Sim. E recentemente eu escutei isso Que é na caro, né, fazenda. metro quadrado. Alugado eu lá, escutei deixando. isso. Ó, se você... eu quero comprar X produto, mas você me manda metade. O cara olhou para mim, não posso fazer esse preço. Aí eu tenho que fazer um preço diferenciado, eu faturo conforme você... Porque é um for- cross-dock, eles têm que... escolher mandando quando no sair. frete. Eu falei, não, mas... Peraí, mas aí dá uma diferença. Eu quero comprar tudo, mas segura aí, manda metade. Não, não dá. Ou você compra tudo, a gente manda tudo, você compra metade e a gente manda metade. Aí eu olhei assim, eu falei assim, e agora? Será que vale a pena a gente montar um barracão diferenciado para receber o produto? Será que na conta? Aí a gente começa a entrar nesse Começa a impasse. fazer conta. Começa a entrar nesse Ou impasse. entrar na liberdade, né, que você preza aqui, prega, né, de juntar, né, vários pecuaristas e comprar junto. Então, vamos comprar junto, né? Se a loja a revenda só vende 50%, né, que é a sua necessidade agora, às vezes o nosso vizinho também precisa mais de 25, outro mais de 25, 4 pessoas, 3 pessoas, dá uma carga inteira, certo? E aí a gente consegue escoar, que é a questão do cooperativismo. Sim, sim. Né? Deixa eu explicar para você. Eu olho assim, eu olho o produtor, eu olho a revenda, eu olho a cooperativa, eu olho a indústria. Por que a revenda, dou exemplo da revenda, tá? Por que ela não quer, ela não pode fazer de vender para você e te entregar parcial no modelo que você está pensando? Porque a partir do momento que ela vender para você, ela vai dar saída do estoque dela. Se ela sai do estoque dela e ela continua no teu estoque, aquele produto está descoberto fiscalmente, porque se bater uma fiscalização ali, pedir a nota fiscal, ele não está no teu sistema. Se der um roubo ou um incidente de incêndio, tá? Ele não está coberto por seguro. Então, para você fazer uma operação dessa, você tem que negociar com a revenda ou com a cooperativa de fazer uma remessa de armazenagem de volta para ele. Dá para fazer. E o custo, por exemplo, que eu estou vendendo agora, né? Mas se eu vou entregar daqui 6 meses e o preço do diesel aumentou, como é que eu vou? Eu vou ter que arcar com esse custo? Porque a venda já foi feita, a tarefa já foi quitada? É que na verdade depende de como compra. Ele pode comprar e tirar na revenda. Que é uma oportunidade. Sim. Você vai lá tirar na revenda, você pode negociar o frete. Eu vou buscar, você não vai ter o frete, né? Frete grátis. Não existe frete grátis. O frete está embutido no preço. Que aí há algumas palavras que os produtores também querem entender. Aquele negócio de FOB. Como é que é Isso eu chamo Incoterms. São nomenclaturas internacionais que definem uma forma de... Se o preço da logística está embutido ou não? O nível, ou seja, onde você definiu a entrega do produto. Por exemplo, Quem CIF. paga a conta? Quem paga a conta? CIF é... Você vai chegar, eu não vou falar inglês aqui, senão vai confundir. Vamos lá. CIF, entrego na fazenda. Tá tudo embutido, o valor tá cheio, tá tudo lá. Paga uma Seguro, nota só. Segue embutida. Seguro, frete, entrega na fazenda. FOB, o consumidor final, o produtor, vai lá buscar. Então,
Esses dois Incoterms, eles são usados domésticos. Os principais que são Os usados. domésticos. Tem CIF o de e FOB. internacional. É CIF e FOB. CIF, entrega. FOB, vou buscar. Na minha posição, como quem está comprando. Exatamente. E aí tem a jogada, né? Boa parte das operações são o quê hoje? A na cadeia de insumos a maioria agrícola. no mercado de insumos, Agrícolas? insumos agrícolas, né? Ele é CIF. CIF. É entregue mesmo. É entregue. Agora, semente de FOB. Exatamente. Semente de FOB. Tá disponível, vem buscar. Vem buscar. Entendeu? Que é uma decisão comercial. Mas Certo. tem sementeiro que sim. entrega. É o mercado, e o mercado vai atuando dessa forma. E... Mas semente FOB que eu estou dizendo É para negociável, distribuidor. né? Quando o sementeiro vende para o produtor rural, ele vai entregar. Depende da negociação. Vai né? depender da negociação. Tudo é a questão da negociação. A discussão é, cara, eu consigo comprar um frete melhor? Eu preciso entender quanto custa o frete daquela operação. Exatamente. Agora, Rafael, vamos entrar numa discussão um pouco mais afinada aqui. A gente está falando aí do negócio que todo mundo consegue enxergar. O diesel, o custo de entregar mais rápido, de armazenar, o de não, da data que você vai levar esse produto. Agora você também chega a pensar nos riscos da operação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente foi gravar lá na Bahia, em Jaborandi, Sim. pegamos aquela estrada de chão lá, o risco de um caminhão tombar, atolar, ter um problema, isso é um risco real, Sim. que na safra é maior, de repente na entre safra é menor, então existe um cálculo desse risco aí, o caminhoneiro vai pegar uma estrada que pode ter problema, roubo de carga e esse monte de coisa. Vamos pegar a composição do frete. A composição do frete, ela é composta o seguinte, ela é frete peso, que é quanto eu carreguei de produto em cima do caminhão versus quilometragem rodada. Isso é Certo. frete peso. Aí tem uma coisa que se chama frete valor, que ele é o ad valorem. O ad valorem, ele é um percentual cobrado em cima do valor da carga, que é para cobrir o seguro obrigatório, porque no Brasil é obrigatório ter um seguro Da de carga. transporte da carga. É obrigatório? Ele é obrigatório, mas ele é obrigatório para acidente, acidente rodoviário, tá? Certo. Por que isso? Para proteger as transportadoras de não quebrarem. Então tem esse seguro obrigatório. E tem o seguro facultativo que está relacionado a roubo de carga. Esse seguro obrigatório seria subsidiado? Não, Não? não. São seguradoras mesmo. São seguradoras. Não é o tá? governo pagando Não, isso. não é. É a seguradora. A seguradora é o seguro para proteger a transportadora. E tem a questão do seguro facultativo, que ele é em relação ao roubo de carga. Quer dizer, você está andando numa área perigosa, aí Você vai ter uma incidência. e às vezes dependendo do tipo de produto que você está carregando, o valor é obrigatório também. Mas aí o que acontece? O embarcador ele vai exigir que seja cumprido um gerenciamento de risco. Então ele vai entregar um gerenciamento de risco para você. Então esse desenho que é a composição, aí tem os outros elementos de frete. Vai ter o pedágio, Aí você põe entendeu? na tua conta. Então você tem lá tipo, Manutenção. uma planilha lá com tudo. Você tem, por exemplo, você pega um valor de frete numa base 100, você pode colocar que 80% é o frete peso, você pode colocar 5% do frete valor e 10% de pedágio. Entendi. Certo. Porque o pedágio, a obrigatoriedade é paga do embarcador. Quando o senhor está falando de seguro, vou dar um exemplo daquele que aconteceu lá há uns tempo atrás, que foi a greve dos caminhoneiros, Sim. certo? E aí a gente estava com produtos perecíveis, Sim. certo? Digamos que nós estamos produzindo, levando, né, carregando hortifruti, né, que o shelf life dele é curto. Aí eu tenho que colocar... Cheguei, Shelf life, shelf life. Mandou uma hora de carro com o Rafael aí. Vem. Como é que é? Ó, chegou a nossa zarara aí. Ó. Azarada. O que aconteceu, por exemplo, porque teve um monte de gente que perdeu a carga. Sim. A gente viu, né? Não só a turma do hortifruti, mas a turma do leite. Sim. Quem é responsável? Porque eles não têm culpa, certo? Tem uma greve, né? Que foi bloqueada as rodovias e a gente teve, né, um lucro cessante, né, desses produtores, que boa parte só iam receber depois que a carga fosse entregue, né? O que acontece, por exemplo, no fato que tem acontecido isso aí no passado? Aquela velha frase dos nossos queridos agrônomos. Depende. Depende. Quem tinha seguro... Não é teu seguro. Você Não? pode ter o seguro. Depende das condições gerais da pólice que foi contratada. Todo seguro, ele vai existir para cobrir alguma eventualidade. Eventualidade. Desde que esteja
nas condições gerais. Então, você contar o seguro, Aham. você olha só a pólice, mas você pede as condições gerais. Pode ter uma Que as letras cláusula miudinhas lá dizendo que em caso de paralisações, que não seja de responsabilidade, É possível blá, que blá, antes não blá, tinha e blá, hoje blá, tem. blá. Então, eu falei depende, porque exatamente é o que está escrito na pólice. Ô, Na Rafael, pólice. Então tem que estar muito atento quando você contratar seguro. Entendi. Não é contratei o seguro, tô Tranquilo. tranquilo. Não, não. Se você não cumpriu as condições Tem que olhar o gerais, contrato. você vai romper o contrato. E tem muita gente que simplesmente eles negligenciam Certo. Nem esse olha. tipo, nem olha, só vai lembrar depois porque Na hora de acionar o seguro. aí, que ele vai, aí vai chamar o advogado. Sim. E vai brigar lá. Vai e- brigar, mas se tiver assinado, como é que vocês falam lá aquele negócio quando tem Dando um aceite. é um aceite, Concordando, né? uma assinatura digital lá que você faz, você está aceitando aquelas condições. E aí, meu amigo, vai ter Não tem choro nem vela. não tem churumela, velho. Nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui pro Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades, Você consegue junto com o pessoal da TOTOS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você né? precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa, A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. é isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura A Conteflex para produtos a granéis. e eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. E, Rafael, aproveitando essa conversa aí da greve dos caminhoneiros, uma curiosidade minha aí, teve aquela greve um tempo atrás, teve perda de carga, Sim. aí teve um tabelamento, né, de preços dos fretes, que daí resolveu naquela época, né? Como é que ficou esse assunto aí? Valeu a pena pro transportador? Não valeu? Como é que tá essa questão? Vamos dizer assim, a questão do tabelamento de frete, cara, é um negócio, tudo que é tabelado, alguém vai se sentir prejudicado, tá? Existe o tabelamento do frete mínimo,
Só que Com hoje respeito, é isso? E a Oi? tabela depende do produto que vai ser carregado? depende de quem está dirigindo. Entendeu? A tabela de frete mínimo ela vale para os caminhoneiros autônomos. Certo. Quem é frotista, não. Frotista eu faço o frete que eu quero. Eu Certo. sou dono do caminhão, Sim, sim. vou pagar o motorista? Não. Certo. Agora, ele faz muito para proteger o caminhoneiro. E Certo. hoje em dia, como a questão da transparência das ofertas de frete existe lá para você não ter nenhuma injustiça dentro do processo. Por exemplo, se o cara sabe fazer o cara vai puxar soja de, não sei, de água boa e vai levar lá para cima. Entendeu? Quando ele chegar lá no meio do caminho, aumentou o diesel 20%, como deu aí. Uhum. Pô, o cara foi um frete, Tinha fechado antes? tinha fechado antes, já tinha ido, quando chegou no meio do caminho que ele foi Lascou. abastecer, se lascou. Então, essa questão é muito para proteger, mas eu vejo que o governo ele está fazendo o papel dele, só que é muitas variáveis Certo. para que você você não tem como controlar muito isso. Então você vai até lá, Exalc Log lá é a instituição que faz a atualização para a NTT, que faz a precificação, só que vale muito do caminhoneiro também, ele não é mais bobo, tá? Ele não, na verdade, ele nunca foi bobo. Sim, sim. Na verdade, É o cara mais perto que tem, né? exatamente. Andar esse tudo aí sem GPS, você imaginando, né? Exatamente. Então eu vejo que respondendo a sua pergunta, foi importante, é importante, só que não vai ser isso que vai... O definidor. É que na verdade você tem assim, tem empresa privada fazendo um contrato com uma pessoa e, pô, nós dois somos adultos, eu quero prestar, você não quer pagar, não vou fazer pra você. Ou eu quero preço, você vai pagar, eu vou fazer. E simples assim, E né? aquele negócio, né? Você hoje com a tecnologia, a gente falou da tecnologia das logtechs, é a aproximação do embarcador com o autônomo. Tem as transportadoras. As transportadoras são aquelas que têm a frota. Certo. E tem os transportadores, que é Certo. o que não tem a frota. Já viu no posto de gasolina aquele Sim. monte de portinha? Sim. Aqueles são os agenciadores de carga. Certo. Esse cara ali, eles simplesmente têm... São os corretores. São os corretores. Eu sei quem tem a carga que está precisando de frete. Eu tenho motorista. Então eu pego aqui Disponibiliza. e junto os dois. Só que o que vai acontecer? A tecnologia está aproximando. Vai virar Uber. Exatamente. Vai usar Uber. Já conectando. Já conectando ponta a os dois. ponta. Tirando cara os dá- intermediários. O cara já desce com soja para Paranaguá, já sobe, Já tá fechado antes de descer. já desce e já sobe com o já rápido com a desce Dubu. com a carga já. Deixa eu Já são perguntar, quando- aproveitando fertilizante já. essa ida, né, da logística, por conta de mais eficiência que a gente está tendo, né, na agricultura, né, na pecuária também, faz com que a gente tenha, como é que chama? Internacionalizar não, né? Trazer para o interior essa parte de CDs, para não ficar dependendo toda hora que esse produto venha lá do Porto Paranaguá, por Melhorar exemplo, a capilaridade, um né, KCL, certo? Centro de Certo. distribuição, Certo. vamos Correto Direto para a total. fazenda e a gente Correto total. trazer essas misturadoras, toda essa parte de infraestrutura, já deixar próximo aos grandes polos Já consumidores. tem bastante, já está vindo bastante misturadoras pro Interior. interior, tá? Você falou dos CDs, Isso. só para vocês terem uma ideia de defensivo. Defensivo tem 55 centros de distribuição de armazenagem de insumos defensivo, herbicida, fungicida, inseticida. E se você somar todas as posições pallets, dá 1.300.000 posições pallet de armazenagem desse específico insumo. Isso é suficiente para abastecer 50% da necessidade do campo. E a metade disso está no Cerrado e a metade está no Sul. Certo. Cada vez mais se necessita de armazenagem do outbound. Por quê? Porque aquela planta que está na lá... fazenda, na revenda. aquela na planta operativa. que está lá fazendo a formulação, lembra aquela formulação do Aham. glifosato? Ela não Sim. vai sair do lugar, ela vai ficar lá. Sim, sim. E aí como é que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse produto ele chegue nesses centros de distribuição. Então quando a gente olha isso, está funcionando muito forte com defensivo, sementes. Você pode ver aí sementeiros abrindo Câmara Fria, Sim. em Sorriso, Sim. em Primavera do Leste. Bahia. Viu? Então você pode ver lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá no Piauí. Então estão abrindo as câmaras frias Para ficar mais próximo onde para consome. ficar mais próximo do consumo. Produtor. E aí esses investimentos, vai ter negócio para quê?
pro Cortez lá Porque a fazer projeto de De construções construção, lá, é o Porque a cara, gente, entendeu? a gente viu Esse é o isso cara. no urbano, né? Por exemplo, hoje você tem aí um exemplo aí, o Mercado Livre. Né? Antigamente você comprava um negócio do Mercado Livre e demorava um monte. Sim. Hoje o que? Ele já sabe o que tem um consumo e já faz um pré-estoque próximo de você, tanto que depende do produto, se entrega em 2 horas. Sim. A Amazon já faz isso lá nos Estados Unidos. Você acha que isso é o futuro também do agro? Com certeza, e tem muita reticência de pessoal, isso não vai chegar no farm, isso não vai chegar no agro. Vai. Ô Alex, sabe o que você me deu a ideia da coletivização, do cooperativismo? Você não precisa nem criar cooperativa, você não precisa nada disso. Certo. Você pode criar um condomínio, você faz cotização de produtor rural com base em hectare, Certo, se você quiser, isso. por exemplo. Você reúne 4, 5 vizinhos seu ali, dependendo, contratando a KCL para fazer a base do investimento, o Cortes aqui para fazer a base de engenharia, quanto que sai, eventualmente, até segurança armada para fazer armazenagem de defensivo agrícola, porque você não reúne 4, 5 produtores rurais, dependendo do tamanho, você monta um CD. Pega uma localização centralizada entre Você eles. monta um CD Sim. para receber esse produto, racha as despesas, porque a depender da situação, pelo que nós estamos fazendo esse Aprendendo aqui, né? bate-papo aqui, aprendendo aqui, Vale a pena. depender da situação, vai ser mais barato para mim do que eu ficar dependendo da compra fantástico picadinha, isso. da Dorme compra muito mais emergencial. Você dorme tranquilo. Como no agro tudo é previsível, vamos falar que 96% do que a gente vai consumir, certo? É previsível, certo? Certo. Então a gente vê aí vários empreendedores no mundo inteiro, né, construindo, né, vários CDs, deixando aí, eu acabei de dar o exemplo do Mercado Livre, né, Amazon, né, entre outros. Você não acredita que nós do agro, né, como a gente consegue prever tudo que a gente vai consumir, semente, adubo, fertilizante, combustível, né, a gente não possa montar esse planejamento, unir os produtores, né, 10 produtores, Sim. né, e aí a gente se associar, a gente normalmente tem um herdeiro, um sucessor que não quer ficar tocando atividade fim, né, que é a produção agrícola, e a gente poder introduzir esse novo método e começar a empreender na questão logística? Com certeza. Já está existindo um movimento nas grandes agroindústrias de criarem empresas de logística como um negócio adicional ao negócio principal. Certo. Porque isso faz a diferença no final do dia. Com certeza, porque o que acontece? Você consegue com isso criar oportunidades em negócio que, num primeiro momento, não é a sua atividade principal. Sim. Mas Resolve um problema meu. resolve um problema seu quando você precisa, porque você sabe qual é o negócio. E segundo, a gente está conversando também na caminhonete. Eu vou comprar um caminhão para puxar safra. Beleza, vou puxar. E depois, quando eu não interessar, o que eu faço com esse caminhão? Isso. Se eu sou uma empresa de logística, eu posso prestar serviço em outros segmentos. Que se ele pagar a conta para mim já tá ótimo, quer pagar a conta do final? Exatamente. E aí o que eu faço? Ou eu posso arrendar. Pega nosso caminhãozinho ali, nosso trucado ali, Sim. pensa ele numa carroceria graneleira. Rodando. Tirei a graneleira e arrendo o cavalo para puxar leite, para puxar suco de laranja. Eu consigo fazer com que esse equipamento ele seja remunerado onde ele estaria parado. Então, seja quando você ocioso. vê um caminhão parado, esse caminhão poderia estar sendo remunerado para pagar o finame. Quer dizer, só esse tempo de podcast aí que você tá olhando sem parar porque aquele caminhão parado lá já tá dando ruim já. Já perdeu alguns dinheiro. Já consigo até calcular já. É? Tá perdendo dinheiro, tá perdendo dinheiro. Já tô dizendo para você. É só para ser o seguinte, só para ter uma ideia de ordem de grandeza. Um caminhão, um cavalo, Aham. né, um veículo propulsor desse, Certo. ele, para ser remunerado, se você dedicar ele para uma operação, ele tem que ter, no mínimo, 40 mil reais por mês fixo, E receita? de receita, fixo, para ele se manter. Aí você fala, agora eu vou colocar para ele rodar. Aí você vai consumir pneu, você vai consumir combustível, você vai Manutenção. consumir manutenção, etc. E tal. Aí você tem o valor por quilômetro rodado. Então, você tem que assegurar que aquele equipamento ali é a mesma importância de uma enchedora de uma cervejaria, por exemplo. Entendi. Tem que estar produzindo. Então, caminhão parado é prejuízo na veia de todo mundo que está envolvido Sim. na cadeia de supply chain, porque no final do dia alguém vai pagar essa conta. Então, para os nossos agronautas que são do urbano,
que querem começar a empreender e já tem a sua transportadora, certo? Então existe uma grande oportunidade de, além de ter a sua transportadora, ser um armazenador, um transportador, né? Ter um business novo, agregando o negócio que ele já tem. Um operador que é logístico, o né? caminhão. Acaba sendo... Exatamente. Você pega assim, eu sou uma transportadora especializada em transportar o produto que for. Cara, não seja. Seja uma transportadora que você transporte a soja, o milho, o algodão, o suco de laranja, o leite. Entendeu? Então, se você pode pegar aquele equipamento e você pode usá-lo... Durante o ano inteiro. Ótimo, beleza. Você pode fazer com que ele... Aí você vai à renda. Entrega na mão da transportadora, um parceiro, um cara de confiança. Então essas oportunidades são as oportunidades que estão aí no jogo e você vai buscar resultado. E aí nós vamos É isso contratar aí, quem cara. para fazer esse projeto? Ah, Cortez Engenharia. Cortez Engenharia. E para construir, A Coproenco. né? Construtora Coproenco. E para poder montar esse planejamento todo, nós vamos falar com quem? Com a KCL. Que não é o cloreto de potássio. Que E não agora, é, o que é? explica pra Até nós agora o que gente é não a falou. KCL. O que é? KCL, na verdade, quando eu fiz a empresa de consultoria, eu chamei o meu sócio e falei assim, ô Gilberto, posso mandar um abraço, Gilberto? Claro, manda aí pra lá. câmera ali, ó. Gilberto Castro, parceirão, sócio, estamos aqui em Goiânia hoje. Ele foi embora e eu falei que vim pra cá. Forte abraço pra você, cara. Eu falei, Gilberto, cara, é um cara de educação. Legal. Como é que a gente faz esse trabalho? Aí a gente falou assim, educação, consultoria, aprendizado. Então, knowledge, que é conhecimento em inglês, consulting, de consultoria, e learning, de aprendizado. Não é de logística, cara é americano, de né, learning. velho? Eu achei que era logística. Todo mundo acha que é logística, mas ele é learning. Learning. Porque o Machine Learning. E Aí, senti firmeza, né, Alex? Né? Então, esse lado da questão da educação, ele que é a base, né? Porque, na verdade, o fundamento de você trabalhar como consultoria, você tem que ter conhecimento. É democratizar, né? Exatamente, você vai fazer com que... Vários conhecimentos para poder aplicar em vários segmentos. Exatamente. Né? E aí vem a tecnologia, né? Que aí entra telemetria, existe controle, e aí você consegue aí... são várias startups, né? Que são as logs, como que é o nome? Logtechs. São as logtechs. Né? Já tem a do agro, várias. Sim, várias. Né? Nós várias. temos aí a Sim, conhecida sim. O Boi, Sim, né? sim. Que foi uma spin-off, né? Da spin-off. JBS. Que tem tudo a ver, porque não puxa só gado para matar na JBS, puxa gado, né, para onde você quiser. Você vai lá, baixa o aplicativo, a agenda, né, o carregamento dos seus animais, lá gera o valor e já você escoa para onde você quiser. Sim. Né? Posso estar entregado num caminhão da Uboi hoje, né, dentro lá do frigorífico da Marfrig, Sim. né, ou da outra, né, concorrente, etc. Já que você tá falando em boi, Uhum. tá assando ali Tá assando não, né? Essa taça dentro Nós estamos preparando aqui, vamos fazer um Eu trouxe churrascão. uma lembrancinha aqui. O cara tá preparado mesmo, hein? Esse cara é do agro, ó. Aê! Hoje vamos comer um hambúrguer de soja. Uma briga aqui, vai, agora começou a treta. Pecuarista aqui do lado, né? Uma treta. Né? Vai ter um churrasco vegano hoje, em homenagem Abóbora, ao seu abóbora, chuchu, abacaxi. Uma picanha vegana. Mas eu acho que foi muito importante esse podcast para falar a importância, né, da cadeia logística, que não é só caminhão, Não é só caminhão. né? São várias coisas e tá dentro dos pilares, né, do nosso ecossistema, e tá aí uma grande oportunidade, porque a gente sabe que ele é um oceano azul de oportunidades. Hoje a gente tem poucos especialistas como você, né, Rafa, que entendem, né, porque você veio aí de uma escola da área industrial, do urbano, Sim. né, mas a metodologia não muda, Não que muda. nem você falou, né, Só modo produto. transportar soja, transportar cerveja, transportar produto beneficiado é a mesma Carne. coisa, né? Você tem que entender do negócio, então eu acho que a educação, né? Eu acho que existe uma engenharia para esse segmento, engenharia logística, engenharia de Existem os produção. cursos de tecnólogo logístico, Aham. tá? Mas não tem um curso de graduação em logística. Tem Certo. geralmente a matéria de supply chain, ele está Especialização. dentro das indústrias, da cadeia de engenharia de produção, engenharia de materiais, e algumas universidades estão colocando matérias específicas dentro de logística. Até porque, por exemplo, a Cortez Engenharia, eu sou um cliente da Cortez Engenharia, ela já faz isso lá na engenharia civil, né? Porque quando ele vai projetar uma fazenda do zero,
né? Ele já faz o fluxograma. A gente faz um fluxo logístico dentro da fazenda, porque a gente tá falando da eficiência logística fora, mas dentro da fazenda faz toda a diferença, da que você vai manobrar o caminhão, como é que você vai passar. Quem quiser mais informação aí, procura no Instagram, @Cortes, com S, Engenharia Agro. Nosso maior patrocinador aqui do Agro em Dia, né? Ou vai no canal Engenharia do Agro, no YouTube, que você também vai achar informação. Porque essa é uma matéria que a gente aprendia, por exemplo, na época eu construía frigorífico, isso era o essencial. Onde entra o animal e onde sai o produto congelado para poder exportar. Então existe um fluxo, né? Para que esse negócio não atrapalhe e um passe em cima do outro. E dentro do armazém, você tem que fluxo. olhar, você tem que fazer o layout do armazém de acordo com o produto que você vai usar. É isso aí. Todo mundo vai lá, vou botar as estantes aí. Não, Isso, não é estante. Como vai se consumindo, vai... Exatamente. Um bom projeto, um bom planejamento. Exatamente. O cara vai lá, faz um baita do armazém, coloca a doca de entrada, doca de saída. Aí começa, eu recebo o caminhão, eu despacho. Ah, não, para eu despachar, eu preciso do caminhão que é. Então, geralmente, você monta... bagunça. Que a gente vê isso nas fazendas, né? O Cortes sabe como é que é. Vai lá, ou seja, que é o fluxo de entrada, vai dentro do barracão, carrega ou descarrega, faz o fluxo de saída. Então, uma porta aqui, dependendo do tamanho. Vai ter 2, 3, 4, 5. Aí você monta esse fluxo. Isso também faz parte da eficiência. Faz parte tudo da eficiência. Isso aí, falar sobre esse assunto abre a cabeça da gente de um jeito, né? Porque eu acho que nós temos que botar mais um podcast, e aí vai um convite, para a gente conhecer um negócio que funciona 100% planejado. E eu acho que uma operação dessa, a gente pode talvez conhecer um porto molhado, né? Ou um transbordo de uma ferrovia. Nós temos um grande amigo da operação logística aí. Vamos escolher, vamos fazer um negócio que funciona. E quebrar paradigma. Vamos mandar um abraço pro nosso amigo aí? Vamos sim, né? O Oswaldo Dias de Castro Júnior, da Golden Cargo Logística, grande operador logístico aí do agronegócio. Inclusive foi meu professor de logística. Trabalhei 2 anos prestando serviço para Golden Cargo, desenvolvendo justamente centros de distribuição avançados para o agronegócio, para estar mais próximo do produtor. E um negócio fantástico isso aqui é a conexão. Sim. Eu conheci pessoalmente o Cortes hoje. Através de quem? Do Oswaldo. Oswaldo aí, ó. Aí, ó. Viu que você arrumou? Viu que você arrumou? Um forte abraço. Vamos gravar. Através da internet, né? Todos os nossos agronautas estão conhecendo. Nós vamos lá dentro do centro de distribuição deles lá em Barueri. Já vamos se convidar aqui para ir lá. É isso aí. Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Arte Faca. Pessoal, a Arte Faca, pra quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados pra vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam pra todo o Brasil. Somos do Agro em Dia usuários da marca, e quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e pra pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado, Arte Facas. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro? A Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, tá aparecendo o QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora falando em nome da Avel Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avel é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados a XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade, pode confiar. E nós aqui do Agro em Dia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom? E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal da ForWatt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da ForWatt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro, é isso aí. É isso aí, pessoal, e agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. Quais são os modais, para a gente poder finalizar,
que nós temos hoje no país? Vamos lá. 67% é rodoviário, modal rodoviário. Aí você Carreta, estrada. tem estrada, rodovia, seja ela pavimentada ou estrada quando E ela chão. não é pavimentada. Tá? Aí você tem a ferrovia, você tem a hidrovia, Certo? você tem o aéreo e a dutoviário. Dutoviário. Dutoviário, ou seja, bombear etanol Uhum. para Gasoduto? gasoduto, você pode bombear combustível, então existe o modal dutoviário. Isso é um modal também. Isso é um modal, isso é um modal. Como é que você transporta petróleo? Como é que você transporta Dutoviário. Dutoviário. Quando a gente sobe ali na Guarujá, ali, você não vê Sim, aquilo sim. ali que está subindo. pra E ir hoje pra a gente viu, né, nos últimos 5 anos, né? A gente viu um movimento muito forte no modal ferroviário, Sim. né? Leste-oeste, né? Ferrovia, Fico, Vamos dizer assim que tá começando a engatinhar. Norte-sul. É, Né? esse lado, porque acontece, porque o investimento em ferrovia, ele é muito alto. Eu sabia Ele- fazer essa conta quando eu era engenheiro civil. E o- Quilômetro é, de cada atividade. exatamente. E o ponto que esbarra muito, isso, putz, se a gente puxa um pouco da história do Brasil, isso foi lá na época de Juscelino, Aham. quando ele quis fazer a integração nacional. Ele precisava de levar o país para o interior de forma mais rápida. Sim, Rodovia. rodovia. Quem Vai cortou as construir rodovias? ferrovia. Hoje, já tem as outorgas, né? O governo ele trabalhou bastante com a privatização dos portos e também da ferrovia, mas o maior problema hoje são as licenças ambientais. É um grande gargalo. Que você Que a gente tem que começa a cruzar, né? tem que cruzar, Parque, você área indígena. Exatamente. né? Então você acaba. E só vamos pegar um trechinho, né, Fábio? Só um trechinho pra passar, né? Só um pedacinho. E mesmo assim é dificultoso, né? Você tem A gente vê dificuldade. isso na energia, É. né? A gente esteve lá em Roraima, né? E lá é o único estado que ele não tem, né, interligação ao sistema de produção de energia do Brasil inteiro. É 100% hoje, como é que chama? Termoelétrica, Termoelétrica. por conta que tem que passar no meio de uma floresta amazônica, Mas o que queima de carvão? né? O que queima de consumir de Não faz fósforo? sentido, Então né? você começa a pirar. Se o Estado tivesse a mesma ânsia para fazer esse tipo de coisa e desapropriar esse tipo de área e implementar Ah, nas isso. áreas de reserva, área indígena, que ele tem quando é no produtor, você já viu como é que é feito linha de energia no produtor? Desapropria-se, pega, Passa pá, em negócio cima. pá, Azar. liminar, Tira o entrando, pivô. construindo. Mal. Não importa se tem bois, tem soja, não importa, vai lá e constrói. Agora, quando vai mexer com esse povo, rapaz, Pra mas tem falar um pra- amor pra mexer. que E eu vou outra, falar pra abastecer um estado, né? pra você. Nossa Inteiro. senhora. No fundo, ou seja, está melhorando bastante, só que infelizmente é lento. Certo. Não adianta você querer fazer uma ferrovia rápido, você não vai fazer. Então ele é um processo lento, são alto investimento. Mas você O acredita Ita- nessa verticalização nossa no futuro? Eu acredito, não. É? Não vai ter. Por tem exemplo, agora caminho. vai fechar a soja agora com 300 milhões de toneladas. Certo. É. Isso. Já está com Estamos problema. abrindo aí pro Pacífico. Vai dar problema, Né? já está dando problema, porque você fez a integração com os terminais, né? A Rondonópolis, São Simão, Poeraba e tal. Vai todo mundo para onde, cara? Vai para Porto Santos, vai para Paranaguá, então está indo para o Arco Norte. Isso. Então, essa questão dos investimentos, tá? Tendo segurança jurídica, tá? Vontade política, sai. E viabiliza a nossa produção. E viabiliza a E a gente produção. fica mais eficiente, mais agrega competitivo. valor no produto nosso, né? E aí a gente se torna mais rentável, É isso certo? Então eu queria agradecer aí, né? Hoje foi um episódio muito especial, que direto da nossa fazenda, Esclarecedor. né? Teremos mais episódios aqui na segunda temporada de logística, né? Então Vamos? fica aí o convite, né? Para você nos levar num negócio que já é 100% eficiente. Pra gente fazer o quê? Benchmark, Boa. né? Olha, rapaz, palavreado, hein? Tá rasgando Né? inglês hoje, Networking. tá rasgando inglês. Tá rasgando. Né? E Posso a gente mandar? copiar o que tá dando certo em outros segmentos, porque o agro precisa, tem capital, tem estrutura, certo? Pra gente verticalizar. Nós não somos só produtores de matéria-prima, certo? Nós queremos trazer vários especialistas de cada atividade e cada vez mais verticalizar as nossas fazendas, certo? Exatamente. E transformar esse país, né, num país tecnológico e avançado, certo?
Certo, e eu queria dar uma mensagem para os agronautas. Então manda Vai lá, manda mensagem aí. Agronautas, moçada bonita, vou dar aqui um insight. insight, uma dica do Rafa. Ó, participem de feiras, seminários, congressos. Escutem podcasts. Escutem podcast. Vai, já compartilha com os amigos. Compartilha curte já, com os amigos. Se inscreve no nosso canal. Inscreve no canal, porque tem muito mais conhecimento fora das empresas do que dentro das empresas e de que dentro das fazendas. Então, vai lá para fora, que não queira inventar nada. Pegue alguma coisa, copia e aperfeiçoa. Isso Que chama- tem espaço. Isso chama inovação. Exatamente. Inove. Isso aí. Se reinvente Isso aí. no agro. Um recado final aí, André. Queria agradecer o Rafa pela aula, que já me fez pensar um monte, a cabeça tá fervendo aqui. Chegar lá chutando o balde já, falando, o que é isso? Quanto diesel eu preciso? Porra, é essa aqui. Aí, de qualquer Ele maneira. já vai chegar pro pessoal na fazenda e falar, cara, quanto que. Montar Qual um que é o CD. qual que é o Qual o logístico? custo nosso logístico? aí? Qual o custo logístico? Qual o custo logístico aqui? Cadê a planilha? Cadê a planilha? Cadê a planilha? Cadê a planilha? Mas sem dúvida, muito importante, e acredito aqui, relanço novamente o chamado, o convite para que os produtores rurais, claro, tenho certeza que o Alex, o Cortes vão começar a encabeçar isso aí, para que os produtores rurais possam se unir e montar seus próprios centros de distribuição, para estar mais perto de casa, para aumentar a eficiência logística e, é óbvio, cortar custos como se corta unhas. Muito obrigado novamente pelo convite. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí, André? Acesse no Instagram André B Pirajá ou no YouTube André Pirajá Agro. Como é que o pessoal acha você aí? Ô... No Instagram, Rafa Vieira Logistics, e no LinkedIn, Rafael Vieira KCL Consultoria. Isso aí, pessoal. Vocês podem me achar no Cortes, conhece? Engenharia Agro, ou no canal do YouTube Engenharia do Agro. E você, Alex? Você vai me achar lá no Agro em Dia, podcast, né? O maior canal, né, do agronegócio brasileiro. Logo nós estamos na TV aberta, certo? E logo nós estamos nas plataformas de streaming, certo? Opa! Então o Agro Segura em Dia nós. vai ser visto, né? Porque nós não vamos mais deixar falarem por nós. Nós do agro vamos falar por nós, certo? Isso aí. Então eu queria mandar um agro abraço para todos os agronautas e vamos investir em logística. Sim, com É certeza. isso aí. Certo? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e tiveram paciência aqui. E Que agora nós tiveram vamos comer um churrasco vegano, com a faca aqui, ó. né? Porque nós somos todes e queremos. E estamos com fome, né? Hoje foi pauleira. É isso Beleza? aí, pessoal. Um Valeu, forte gente. abraço aí. Valeu. Acompanhem Abraço. E até a próxima. Então um agro, Um abraço. um agro abraço. É isso aí. Valeu, um abraço.